Aí os espíritos evoluídos, que não encarnam mais, eles cuidam de si. Sim, perfeito. Doentes, né? Perfeito, os mais novos. Preparar para reencarnar, né? Para reencarnar na vida espiritual, porque existem dois momentos da visão espírita. Um momento que nós estamos encarnados e um momento que estamos desencarnados. Entre uma encarnação e outra, pode demorar o mesmo tempo, né, de estar na encarnação. Se for 50 anos aqui encarnado, pode demorar 50 anos lá para você reencarnar. Mas ele passa por um preparo, né, para poder reencarnar novamente, né? Sim, eu acredito que sim, tá? Isso, eu acredito que sim, que ninguém está abandonado. Como é que aparece mais espírito? Eles aparecem do nada, tem uma quantidade séria? O que acontece é que tem uma passagem, uma pergunta lá no livro dos Espíritos, e pergunta mais ou menos parecido com isso. E coloca que Deus está sempre criando. O Xavier via espírito quando era criança. Era normal isso. Isso, tá? Nós temos inúmeros médios que eles têm a capacidade de ver os espíritos, né? Chico Xavier foi um, Divaldo hoje. Ele relata o caso dele de infância, ele também via. Mas isso tem a ver com o espírito que era reencarnado nele ou não? Você acha que tem a ver com o espírito que estava reencarnado no Chico Xavier? Eu acredito o seguinte, que tem espíritos que vêm em missão, tá? Ele vem naquela missão, o corpo dele, vou falar corpos, eu acredito que tem mais de um, corpo grosseiro, corpo duplo etérico, corpo astral, essa é a minha crença. Então os corpos dele já vieram preparados para ter a capacidade de perceber o mundo espiritual. Então o médium que vem em missão, ele já vem com as faculdades preparadas para isso. Quando ele era criança ele não entendia, né? Sim. Quando ele era criança ele sabia. Nenhuma criança entende, porque olha o vovô aqui, cadê o vovô? Ninguém está vendo, né? Pensava, né? Mas não sabia que era um espírito, não entendia. Não entendia, perfeito, tá certo? Então nós temos aqueles médios naturais, como você está falando aqui das crianças que já nascem com uma certa facilidade para o mundo espiritual, tem um bichinho no seu pé. Tá? Então temos os médios naturais, aqueles que já nascem com essa capacidade, e temos aqueles médios que ao longo da vida vão se desenvolvendo. Tá? E esse desenvolvimento pode ser voluntário. Né? É a mesma coisa, eu não sei datilografia, mas se todo dia eu vou lá na máquina e começo a datilografar, ó, como eu sou velho, se começa a datilografar, daqui a pouco eu sei datilografar, já sei digitar para ficar mais moderno, né? Então quanto mais eu pratico alguma coisa, mais eu desenvolvo. Diga. Mas tipo assim, a criança gosta de Xavier, que via ele conversava, pelo menos o que eu via é que apareciam os espíritos bons para ele, né? Sim, não os maus também. Só que ele não mostra os maus, né? Não se fala, mas ele via. Ele fala, mas eu acho que ele via. Eu não sei como ele se tornou uma pessoa traumatizada, assim, não ter uma explicação, não ter tido uma orientação. Eu acredito que no caso de Chico Xavier, ao mesmo tempo que via os espíritos maus, vinha os bons aconselhar. Então ele não estava sozinho. No começo da vida vinha quem? Vinha a mãe dele. Depois veio quem? Emmanuel. E assim ele foi levando a vida com o obsessor, que sabemos que tem relato que ele relata dos obsessores que ele via, mas sempre vinha os guias espirituais. Tá certo? Ele tinha uma proteção do outro lado também, né? Na verdade todos nós temos, tá? É questão de sintonia. Ele, como ele veio em missão, essa proteção era mais nítida para ele, ele percebia com mais facilidade, tá certo? Mas todos nós somos médios em potencial, porque aqui eu tenho certeza, todo mundo já teve sonho, alguns sonhos proféticos, alguns sonhos lúcidos. Todos nós aqui, eu tenho certeza, já tivemos intuição, que alguma coisa era boa ou ruim para nós. E alguns têm mais sensibilidade, percebe quando tem uma presença no ambiente, né? Sente um toque, sente alguém passando atrás, ouve um barulhinho, ouve o chamado do nome. Então, de certa forma, todos nós somos médios, mas médios que não se desenvolvem, porque a nossa educação religiosa, a nossa educação normal, não admite esse mundo espiritual, nós não somos treinados para isso. Tá, e outra coisa, o espírito ele pode mover objetos? Sim, pode. Por que ele pode? Ele não tem mão para tocar, mas ele tem pessoas que têm ligação com ele, ele tira a energia dele, tira a energia de um médium, de uma pessoa que tem um magnetismo, ectoplasma, né? Tira um pouquinho do médium, tira um pouquinho do ambiente, envolve aquele objeto e faz o movimento daquele objeto. É uma razão porque nós temos casas mal assombradas. Beleza? Eu acredito também que o espírito, ele tem espíritos que movem alguma coisa, mas ele não é para fazer o mal. Sim, tudo bem, para chamar atenção. Às vezes ele quer mostrar que ele está... Por graça, por piada.
mostrar que ele está ali para a pessoa. Você não consegue ver ele, né? Isso. A pessoa não vê ele, mas sente. Sim, Né? E tem gente que vê, né? Tem gente que vê e tem gente que não vê. perfeito. Uhum. Aí eu acredito que às vezes ele move ali porque ele quer mostrar que está ali, né? Às vezes ele se recusou aí com o mundo espiritual, ele fica preso ali na terra. Na verdade, aqui nós estamos cercados de mundo espiritual. Aqui também é mundo espiritual, por incrível que pareça. Porque ao nosso lado aqui nós temos espírito. Porque quando a gente morre, não aparece uma luz pra gente, né? Não aparece uma luz, a gente morre, ele tem que seguir aquela luz, tem um negócio roxo. Não necessariamente. Tá? Porque cada morte é diferente da outra, mas o normal é isso. Você vê aquele túnel de luz, aquele túnel escuro e no final uma luz. Aqui material, ele é um mundo ilusório. É como se fosse uma escola onde a gente aprende alguma coisa e vai evoluindo até chegar ao limite do planeta Terra, quando depois a gente vai para um outro planeta, mais evoluído que esse. Mas, voltando a uma explicação que eu sempre dou aqui, né? Quem conhece aqui, já veio aqui nessa casa, já ouviu falar isso milhares de vezes. Se eu morrer hoje, para onde eu vou? Porque se eu morrer hoje, eu vou para junto da minha família. Eu amo a minha esposa, amo meus filhos, eu me preocupo com eles. A primeira vontade minha é ver como está a minha família. Então, certamente, ao morrer, se ninguém vier me resgatar, se ninguém vier me pegar, eu vou para a minha casa, que é um ambiente que eu conheço. E muitos espíritos fazem isso. Mas você acha que isso impede os espíritos de seguir o caminho? Não impede não, é o primeiro passo. Porque é mais fácil você se adaptar a um novo mundo com as coisas conhecidas do que você enfrentar de repente uma realidade completamente diferente da tua. É mais fácil você conviver, conversar, ser acolhido por uma pessoa que você já conhece do que um estranho chegar e falar assim, ó, eu sou Jesus, vim te salvar, te resgatar. Pode ser que se falar que é Jesus, você ainda vai. Mas se falar que é Priscila, que é Manuel, você não conhece nem Priscila nem Manuel, você não vai nem com essa pessoa. Quem é essa pessoa? Não me diz respeito, eu não vou atrás. Se for um parente, um pai ou uma mãe que já faleceu, se for uma criança que já faleceu, se for alguém que você conhece, você vai com tranquilidade. Se não for uma pessoa que você conhece, você não vai. Tá, e perguntar aqui também uma coisa. Você acha que depois que a pessoa ela morreu, né? Você acha que existem outros espíritos que podem impedir esse espírito de seguir um caminho, um propósito, depois? Você acha que tem espíritos malignos que podem impedir que ele... Se você deixar eu fazer o raciocínio completo, eu vou chegar nesse ponto. Tá certo? Tá. Então, quando a gente morre, o primeiro lugar que a gente vai é para onde a gente tem afeto. Então, se eu tenho afeto pela minha casa, pela minha família, eu vou para minha casa, para minha família. Se uma pessoa é muito religiosa, acredita no pastor, acredita na oração, o primeiro lugar que ele vai, apesar de amar a família, é para a igreja. Vai para junto das pessoas que ele ama. Agora, acontece aquelas pessoas que a paixão delas é o bar, a bebida, né? É o bordel. E para onde eles vão? Assim que desencarnam, descobrem que estão no plano espiritual, vão direto para esses locais aonde lhes dá satisfação, onde eles sentem bem, tá? Eles não têm corpo de carne, e por não ter corpo de carne, mas têm o desejo da bebida, o desejo do álcool, eles se acoplam, se acostam, se encostam, viram verdadeiros vampiros daqueles que têm o vício, e eles sugam os elementos alcoólicos, o fumo, o sexo, por que não? Junto com aquele encarnado que está nesse meio, tá certo? Agora, só completar aqui, só percorrer o raciocínio. Então, do mesmo jeito que a gente encontra no plano espiritual os espíritos bons que nos acolhem, que nos protegem, que traz para eles, para que a gente siga por um bom caminho, né, para uma cidade espiritual superior, existem aqueles que nos arrastam para baixo, que são nossos inimigos. Como eu não tenho só amigo, pode ser que quem vai me receber lá no plano espiritual depois que eu morro é justamente o inimigo. E ele não quer o meu bem. E por eu ser inofensivo e inexperiente da realidade espiritual, ao chegar lá, eu vou encontrar uma pessoa que vai me torturar, vai me escravizar, vai me levar para um local do submundo. Tá bom? Faça sua pergunta. No outro dia a mesma coisa, 2 vezes. Ela me chamou. Eu já não respondi. Só fui olhar bem e ela estava me chamando. Pois pronto, passou. Isso. Ao nosso lado existem espíritos, alguns deles são familiares, amigos, brincalhões, tem os espíritos brincalhão que nem bom nem mal, e nós temos também os espíritos ruins. Possivelmente o que aconteceu com você foi perceber um espírito brincalhão, que queria te chamar a atenção, fazer com que você levantasse, ficasse preocupado com esse chamado, tá? Então pode ser apenas um espírito brincalhão. Pode ser também um espírito familiar, que te chamou por alguma razão, para te chamar a atenção de alguma coisa.
Não sei o que é, porque aí você vai ter que verificar na sua própria mente que conselho pode ser. Pode usar, Pode usar, não tem problema, não tem limite, não há problema.